muitas vezes, você, principalmente quem é professor de yoga novo, tem aquela questão de tá numa nova profissão, quer pegar mais experiência, quer fazer o negócio acontecer. Então, e tem também que ter arrecadação, né? Manter a arrecadação, principalmente se alguém faz a migração de trabalhar numa empresa e ir para ministrar aulas de maneira autônoma, né? Abrir a sua própria empresa, como eu fiz. Eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa das melhores para se trabalhar, tinha um cargo de coordenação e pedi demissão porque eu queria trabalhar com algo ainda com mais propósito. Não que eu não gostava do que eu fazia. Eu era apaixonada pelo que eu fazia e amava a empresa que eu estava. Mas eu encontrei algo com mais propósito, que foi realmente poder focar nessa filosofia de vida que é o yoga. E aí o que aconteceu? Logo no início, logo de cara, eu comecei a pegar várias aulas, né, também. Principalmente aulas de yoga personalizadas, que eu vi que era uma coisa que eu gostava muito, pois eu podia acompanhar exatamente o aluno passo a passo, além de ter uma outra vantagem de você ter uma remuneração melhor. Então eu falei, opa, essa é a saída. Só que logo de cara, algumas vezes eu comecei a ter essa questão de perder tempo, porque uma aula era num lugar, a outra era no outro e tal. Mas logo de cara eu falei, não, tem que ser prático. E aí o que aconteceu? Eu comecei a tentar esquematizar todas as aulas num período próximo, né? Então, todas as aulas que eu ministrava naquele lugar, por exemplo, em Moema, todos os meus alunos, eu comecei a tentar juntar mais ou menos no mesmo horário. Então, isso me ajudou muito a otimizar o meu tempo. Porque, olha, muitas vezes o que acontecia? Eu ministrava uma aula, aí eu ia para a escola, aí dava um tempinho, eu ministrava outra aula, que era próximo de onde estava na primeira, aí voltava, aí depois parava, ministrava outra, que era do lado daquela primeira. Aí o que acontecia? Eu ficava no zigue-zague, com EVA nas costas, e muitas vezes quando eu saía de casa era mochila, porque era com notebook nas costas, né? A mochila com geralmente talvez uma roupa para trocar no meio do dia, se eu precisasse. Se eu estivesse com um aluno novo, personal, então eu sempre estava com às vezes 2, eu já cheguei a andar com 3 EVAs nas costas, pasmem, e não eram EVAs pequenos, né? Um era mate, menorzinho, que eu usava, e 2 EVAs grandes, porque eu fornecia para aqueles alunos que não tinham, principalmente no começo. Então eu andava com tudo isso nas costas. E aí andava de um lado pro outro, até chegar na escola onde eu podia deixar ali o que eu não fosse usar naquele momento. Então, era uma loucura de deslocamento e peso também, né? Porque é um peso gigante e muitas vezes eu andava de ônibus, metrô, ou quando era cedo demais eu pegava Uber, enfim. Eu tinha esse deslocamento. E aí eu falei, bom, vamos tentar organizar as agendas. Então, os próximos personas que entraram, eu já fui esquematizando os horários, conforme a localização e conforme a distância que eu estava, enfim. Então, eu fui organizando a agenda com isso. E aí, o que aconteceu foi que as coisas foram se encaixando. Porque aí eu fui conversando com os personagens. Muitas vezes a gente tem receio, né? De chegar para o aluno e fazer uma pergunta. Chegar para ele e falar, olha, será que a gente pode ajustar um pouquinho a nossa agenda? Será que ao invés de começar a aula às 7, a gente não podia começar às 7h30? Ou 15 minutos antes? Enfim, porque esses pequenos ajustes fazem com que você perca menos tempo.